Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à Justiça Eleitoral. Meu nome é Gesana Cardoso e eu tô aqui para fazer uma breve ambientação ao cartório eleitoral de Águas Lindas, 28ª Zona. Eu espero que vocês já tenham passado por alguma ambientação na sede do TRE em Goiânia. E aqui nós vamos tratar alguns pontos que são importantes para que você conheça o nosso ambiente de trabalho, conheça algumas das nossas culturas, qual é o funcionamento e também o seu novo papel aqui na sua nova equipe. Então, como eu já falei, meu nome é Gesana Cardoso, eu trabalho na Justiça Eleitoral há quase 20 anos, já participei, já fiz parte de várias sessões na Justiça Eleitoral, como sessão de pagamento, mas a maior parte, sim, com certeza, foi dentro de cartório eleitoral, fazendo eleição na prática. Então, seja muito bem-vindo. Falando da nossa equipe em Águas Lindas, nós temos uma equipe maravilhosa, composta de servidores do quadro e também servidores requisitados. Servidores estes da municipalidade, servidores do município de Águas Lindas, que estão aqui conosco. Temos também pessoas contratadas, que são contratos do TRE, temos também estagiário. Então hoje nós estamos com uma equipe grande, uma equipe maravilhosa, comprometida, sempre muito disposta a ajudar, são pessoas muito responsáveis. Espero que você vai conhecer cada um e vai se identificar aí com muitos colegas, que estão também todos muito dispostos a receber você, a ensinar o nosso trabalho, seja no administrativo, seja no jurídico. E já adentrando aí um pouquinho nas nossas, diria, divisões, nós temos sim uma parte no cartório eleitoral que é composta de uma atividade bem administrativa e temos também outra parte composta do jurídico. Então, no administrativo, nós temos o atendimento ao eleitor, temos também toda a gestão de pessoas, gestão de contratos, gestão da própria eleição, gestão, planejamento de várias etapas das eleições. Então, essa é uma parte puramente administrativa. E temos também a parte jurídica, que fica aí por conta da secretaria. Então, nós teríamos como se dois setores no cartório eleitoral. O setor administrativo, que são ali os atendentes, que vão atender os eleitores e as demandas administrativas relativas aos contratos, aos eleitores, ao cadastro eleitoral, e temos a secretaria, que cuida da parte jurídica, que ali nós temos colegas na secretaria, temos oficial de justiça, temos ali os despachos, as sentenças com o magistrado, com o promotor de justiça, defensoria pública e todas as demais pessoas que são envolvidas aí dentro de uma área jurídica, de um cartório, de um tribunal. Bom, então, só para você ir conhecendo, eu sei que aos poucos, na prática, você vai conseguir sim identificar quando você estiver trabalhando, quando você estiver atendendo o eleitor, ou futuramente na área jurídica, trabalhando com as minutas, os despachos para o magistrado, então na prática você vai conseguir identificar melhor. Na seção, digamos, no setor administrativo que cuida da parte do atendimento ao eleitor, nós temos os atendentes que atendem ao eleitor de meio-dia às 18 horas. Porque nós temos um normativo no nosso regional eleitoral goiano que determina a abertura dos cartórios eleitorais de meio-dia até às 18 horas. Então, o atendimento ao eleitor ele é feito de 12 às 18 horas, porque nós temos esse normativo do tribunal determinando o atendimento neste horário. Então, para aqueles servidores, colegas que trabalham na parte administrativa atendendo o eleitor, o horário de trabalho desse colega vai ser de meio-dia às 18 horas, porque ele vai ter que atender os nossos eleitores. Quando nós temos muitos requisitados, quando a gente consegue aí com a prefeitura que venham mais requisitados, eu consigo deslocar também colegas para que façam um período matutino, porque nós temos vários trabalhos administrativos em sistemas
como o título NET. O eleitor ele pode fazer também, solicitar atendimento virtual em qualquer momento. Então, eu posso também pegar um atendente e colocar no período da manhã para fazer outras tarefas administrativas, como tratar esse título NET, atender virtualmente. Nós temos um WhatsApp oficial, e aí esse WhatsApp oficial você também vai deixar ele ali logado no seu horário de trabalho para atender demandas. E aí, temos também um sistema chamado Pardal, que é para denúncias, um sistema chamado Justifica, que são para eleitores que faltaram às eleições e a qualquer época, sim, dentro dos termos legais, podem fazer a justificativa. Então, nós temos que tratar esse sistema também. Então, quando eu tenho mais requisitados, eu consigo colocar colegas para trabalhar na parte da manhã para fazer essas outras tarefas administrativas. Quando estamos com poucos requisitados, esse horário de trabalho vai ser ele entre meio-dia e 18 horas para atender o eleitor, bem como para fazer todas essas outras demandas administrativas. Lembrando que as demandas administrativas que nós temos não é só atendimento ao eleitor. Nós temos atendimento ao eleitor, nós temos a gestão de vários sistemas da justiça eleitoral que precisam ser tratados, que precisam ser delineados. O sistema SEI, com vários processos de eleitores, com condenação criminal, organizar a quitação eleitoral de alguém que já terminou de cumprir a pena. Nós temos também o WhatsApp, demandas com mesários, várias demandas. Então, só lembrando que é como se dentro de um cartório eleitoral nós tivéssemos basicamente dois setores, o setor administrativo e o setor jurídico. O setor administrativo, além disso, também tem o planejamento das eleições, a organização das eleições, a gestão dos contratos do TRE, que é o contrato com vigilância, limpeza, o convênio com o VaptVupt, a própria gestão de pessoas, com as demandas de férias, com as demandas de atestados, de saídas, de modificações dos próprios servidores, demandas administrativas com o magistrado, de substituições, com o promotor de justiça ou a promotora de justiça, com defensoria pública, que também tem demandas administrativas. Então, nós temos várias questões administrativas aí. A administração predial, que também tudo isso estaria ali como se no setor administrativo. Já no setor jurídico, nós temos a secretaria responsável pelos processos. Então, a secretaria vai cuidar ali de toda a demanda processual, tramitar os processos, cumprir os despachos do magistrado, quem faz as minutas vai despachar com o juiz, lidar ali com as minutas, as sentenças, conversar com o magistrado, as reuniões, as próprias audiências, com o oficial de justiça, distribuindo os mandados, falando também com o defensor público da justiça, que cuida das causas da justiça eleitoral, intimando. Uma série de questões também na secretaria que na prática você vai aí, no dia a dia, você vai conseguir delinear e identificar com o próprio trabalho. Como que nós fazemos com os processos? Os processos a gente divide equitativamente entre os servidores, aqueles que estão na secretaria, para tramitar. Então aí os processos vão ficar de responsabilidade sua, serão divididos e aí você vai controlar os prazos, olhar o que está acontecendo, para quem a gente precisa passar, o que precisa ser verificado com relação às metas de CNJ. Então essa seria a parte jurídica da Justiça Eleitoral. Entrando aí na questão dos contratos, no cartório eleitoral a gente tem um contrato de limpeza, tem o contrato de vigilância e também o convênio com o VaptVupt para atendimento ao eleitor. Com relação ao contrato de limpeza, a empresa, neste momento, ela abarca limpeza e serviços de copeira. Limpeza vai ali manter a limpeza dos móveis, do prédio por si, da jardinagem e também este contrato está abarcando os serviços de copeira, que é fazer café e fazer chá. Porém, quero deixar bem frisado que esses serviços, eles não abarcam, por exemplo, limpeza de utensílios nossos. Você já deve ter visto que o nosso cartório tem uma cozinha, nós temos geladeira,
tem também micro-ondas. Fique à vontade, você pode utilizar tudo isso para trazer sua refeição, para esquentar. Se sinta à vontade para você fazer a sua refeição. Porém, os nossos utensílios, quando nós terminamos de utilizar, nós mesmos devemos limpar, higienizar e guardar. Porque o contrato que nós temos com a limpeza e copeira é apenas para fazer café e chá. Então, não vai abarcar ali fazer a higiene dos nossos utensílios pessoais. Combinado? Com relação ao contrato de vigilância, nós temos 2 vigilantes atualmente que se revezam. O horário deles é de 6 da manhã às 18 horas, então peço muita atenção a esse horário, porque Águas Lindas não é uma cidade tranquila, então preste bem atenção para cumprir o seu horário de trabalho. Dentro desse horário, sim, nós temos muitas câmeras no cartório eleitoral, pode prestar atenção, nós temos várias câmeras, então o sistema de segurança no cartório eleitoral é feito por monitoramento e também por vigilantes, mas esses vigilantes ficam apenas do horário de 6 da manhã às 18 horas. Então, por que eu digo isso? Às vezes os colegas querem cumprir um horário, ficar um pouquinho até mais tarde, só que esse vigilante não vai estar no cartório eleitoral. E aí, peço que você cumpra o horário direitinho. Obviamente, quando há eleições, nós temos termos aditivos que já são previstos para que em época de eleição, esse vigilante permaneça mais tempo, porque você vai ver que em alguns dias das eleições, quando for período eleitoral, a gente vai trabalhar assim um pouquinho até mais tarde, como no fechamento de cadastro, alguns finais de semana, que a gente fica até mais tarde e esse vigilante vai acompanhar também, porém previsto em contrato. Mas, fora esse período, o horário dele é de 6 da manhã às 18 horas, então peço que você fique bem atento nesses horários. O seu horário de trabalho. Nós trabalhamos 6 horas na Justiça Eleitoral Goiana em épocas não eleitorais. Quando é época eleitoral, aí nós trabalhamos 8 horas até 10 horas, mas calma, isso aí a gente vai ser conversa para depois, um outro assunto. Por enquanto, atente aí ao seu horário de trabalho. Como eu já falei, eu tenho a turma do administrativo, a turma da secretaria, que vai ali cuidar dos processos, e o VaptVupt, que é o nosso convênio. O convênio com o VaptVupt é para atender eleitores, porém esse atendimento a eleitores é só sob agendamento. Então, o eleitor que quiser ser atendido lá no VaptVupt, ele tem que agendar via link ou via telefone. Ali no atendimento você pode perguntar para as meninas. No nosso cartório eleitoral, não. Nós ficamos abertos de meio-dia às 18, qualquer horário que o eleitor chegar entre meio-dia e 18 horas, ele vai ser atendido. Já teve épocas no cartório eleitoral de nós ficarmos sem nenhum requisitado. Nós temos os colegas, graças a Deus, da prefeitura hoje que estão aqui no cartório eleitoral, mas já houve sim épocas de ficarmos sem nenhum requisitado. Então, nosso horário era obrigatoriamente entre meio-dia e 18 horas, porque a zona eleitoral de Águas Lindas é a terceira maior zona do estado. Então, nós temos uma quantidade de eleitores gigantesca. O nosso atendimento é bem movimentado e quem chega no cartório eleitoral como novo servidor, o primeiro local de trabalho que ele vai ali, o primeiro setor que ele vai se inteirar é o atendimento ao eleitor, porque a Justiça Eleitoral, atender o eleitor é a nossa essência. É a nossa essência gerir o cadastro eleitoral, atender o eleitor, fazer a biometria, fazer uma transferência, fazer um título novo ali para aquele jovem que está chegando, para o eleitor que tem o título lá da Bahia, quer transferir agora para Águas Lindas, você vai lidar com o atendimento ao eleitor. Então, o primeiro lugar que você vai passar vai ser ali no atendimento ao eleitor, vai ser treinado com os colegas que já estão, vai atender os eleitores para você se inteirar de como é realmente esse atendimento. Depois a gente vai passar para a secretaria, para os processos, e aí você vai lidar também com toda a gestão processual, vai entender como é o PJE, o DJE, o SPCE Web, vários sistemas que a gente utiliza em todos os processos. E ali no setor jurídico, no setor de processos, nós temos todo tipo de processo. Então, o processo eleitoral, nós temos processo eleitoral penal, processo eleitoral
de cunho civil, nós temos prestações de contas, nós temos pessoas que estão cumprindo pena, execução de pena de crime eleitoral, nós temos execução civil, nós temos ali todos os setores. Trocando assim de forma bem simples para entender, quando você vai num fórum, num tribunal de justiça estadual, você tem ali a vara civil, a vara de família, a vara penal. Na justiça eleitoral, nós cuidamos de todas essas áreas, à exceção de família, que não temos, né? Mas de cunho penal, de cunho civil, de cunho de execução, então nós cuidamos de todas essas áreas. Então, quem fica aqui como assessor jurídico, com tramitação processual, nós vamos sim ter todas essas áreas, alguns processos mais simples e alguns processos mais complexos, sem falar nas prestações de contas e nas ações eleitorais que são de natureza mesmo eleitoral. As AIGs, as representações, AIME, tudo isso você vai ver na prática. Como nós somos a terceira maior zona do estado goiano, neste momento que eu estou gravando o vídeo, as nossas eleições são sim bem judicializadas. Nós temos, em época de eleição, muitas liminares, então as liminares o magistrado precisa dar uma sentença, uma decisão, perdão, no prazo de 24 horas. Comparado ao estado goiano, o cartório eleitoral, a justiça eleitoral em Águas Lindas é muito judicializada as eleições. O que isso significa? Significa que há muita atrito político, o que gera muita judicialização dos processos. Mas na prática você vai ver aí e vai se inteirar. Obviamente, né, estou à disposição para ensinar, tenho certeza que você vai somar a equipe, vai aprender muita coisa também. E estamos também de braços abertos para receber a sua experiência que você já tenha em outros locais e será realmente para somar e tudo que a gente entrega para os eleitores, para a jurisdição mesmo de Águas Lindas. O que mais que eu separei aqui? Os nossos setores, o magistrado eleitoral e o promotor eleitoral, eles são designados pelo TJ, eles são designados conforme uma lista de todos os magistrados de Águas Lindas. Quem ainda não pegou a justiça eleitoral, então é designado dessa forma, né? O magistrado que ainda não pegou a justiça eleitoral, ele vai pegar. A cada 2 anos nós temos essa mudança de magistrado e a mudança também de promotor eleitoral. Que mais? Temos a Defensoria Pública atualmente, o doutor Afonso, que atua nos nossos processos. Temos um oficial de justiça, que é ad hoc. Não temos oficial de justiça próprio da Justiça Eleitoral. Então, o magistrado nomeia um do fórum para que faça esses nossos mandados, para que faça as nossas intimações. Então, você vai conhecer também o oficial de justiça que tem trabalhado conosco. As audiências também são feitas por nós da secretaria. Então, a gente organiza, faz o despacho para o magistrado, organiza essa audiência, faz essa audiência junto com o magistrado, grava, faz a ata, vai fazer ali a junção depois no PJE e tudo isso você vai aprender. Espero também que tenha passado por alguma ambientação, talvez, né, lá no TRE, então já pode vir sabendo de algumas coisas. A pauta é a gente que faz, descarte de documentos, isso também é feito por nós, a gente faz inventário anualmente do patrimônio do cartório eleitoral. São várias coisas. Bom, com relação a férias, eu anotei aqui também, é muito importante. Eu gosto muito de organização. Eu tenho para mim que a equipe organizada, você tem uma previsibilidade ali do que vai acontecer, fica mais fácil de você organizar tanto o ambiente de trabalho quanto a sua própria vida pessoal. Então, nós temos em anos eleitorais alguns meses que a gente não consegue tirar férias por conta das próprias eleições. E aí, esses anos, né? Anos eleitorais, nós temos fechamento de cadastro que acontece geralmente em maio, isso é determinado no calendário eleitoral. Então, ali no final de abril, como o eleitor geralmente deixa para a última hora mesmo para arrumar o título, fazer a transferência, deixar tudo ok. Então, geralmente,
Abril, maio ali a gente não consegue tirar férias. E aí, quando é ano eleitoral, a gente vai fazer a convocação de mesários, vai planejar a eleição, principalmente se for época de eleição municipal, nos meses de julho, agosto e setembro, são bem difíceis a gente tirar, porque são meses realmente sazonais da Justiça Eleitoral, tem esses picos de trabalho, que a gente tem muita coisa a ser feita. E aí, para o próximo ano, nós já temos uma tabela de férias, peço também que você verifique a nossa tabela de férias com a nossa colega Andréia, que ela ficou responsável por fazer a tabela, você verificar e colocar o que a gente preza aqui com relação às férias. Eu peço para que os colegas que estão no administrativo atendendo os eleitores, para que eles vão se organizar entre eles, para que não tirem férias todo mundo na mesma época, obviamente, para a gente não ficar sem colegas para fazer o atendimento aos eleitores. Bem como na secretaria, quem está ali responsável pelas tramitações dos processos, então não vou tirar férias junto com outros colegas, porque eu vou sobrecarregar ou deixar sozinho, que não tem como. Então, nós já temos uma tabela de férias pronta com a servidora Andréia, peço que você verifique também, já veja qual o mês, lembrando que você vai ter que cumprir um ano, né? Quem tá entrando na equipe vai ter que cumprir um ano primeiro para poder, mas sim, organize-se, porque nós já temos vários colegas com viagens marcadas, com datas aí do calendário eleitoral, então você também já pode se planejar e colocar o seu nominho lá e as férias que vão chegar maravilhosas para você. Que mais? Todos os acessos aos sistemas, eles são feitos via STI, Secretaria de Tecnologia da Informação. Então, o chefe de cartório, ele tem que solicitar o seu acesso a todos os sistemas. E aí eu peço que você me mande, por favor, pode ser no WhatsApp, nome completo, município de nascimento, CPF, número do título, porque quando a gente solicita os acessos ao tribunal, ele pede todos esses dados, você vai ver que você vai precisar também assinar vários termos de confidencialidade com relação às senhas, a Justiça Eleitoral, o nosso primeiro pilar é segurança, porque nós entregamos eleições, então senhas, acessos, tudo isso é feito via termos de confidencialidade, com tudo aquilo que a gente já sabe, 12 dígitos, letra maiúscula, letra minúscula, números, caractere especial. Então você vai precisar também tomar todas essas precauções com relação à segurança, que é o primeiro pilar da justiça eleitoral, da nossa democracia, porque entregamos eleições limpas e seguras para o povo. O que mais? Algumas coisas, nós temos o SEI, anotei aqui também a questão de atestados. Os atestados, eles são enviados todos para o tribunal, quando a gente, tira alguma licença médica, nossa ou de alguém da nossa família. Esse atestado, ele é enviado via sistema SEI para a seção SEATS. Então, você vai ter que digitalizar, colocar no SEI. Desculpa. O sistema SEI, ele tem um acessozinho também via internet, porque às vezes, dependendo da licença que você vai tirar do atestado, você não vai conseguir vir ao cartório para digitalizar, para mandar. Então, da sua própria casa, você vai poder digitalizar, acessar a internet do TRE e lá em institucional, lembro bem, institucional, você pode clicar lá e vai ter um acesso externo ao SEI, que você vai poder colocar o seu atestado, preencher o formulário de licença médica e enviar para a seção SEATS, que é em atenção à saúde, seção de atenção à saúde. Então, você vai enviar via SEI, manda um e-mail também para a chefia de cartório, informando que você estará de licença médica e mandando esse atestado. Lembrando que tem um prazo de 5 dias, tá? Contar da emissão desse atestado. Então, preste bem atenção com relação a esse prazo para que você não perca. E, bom, o que mais? Nós fazemos também coleta seletiva de lixo. Você vai ver aí no cartório eleitoral. Eu, na minha sala, nem tenho lixeira, porque hoje tudo é virtual, então nem tem lixeira. A nossa política de uso de papel, folha A4, o tribunal, por determinação do CNJ, nós temos contagem mesmo, então nós não fazemos impressões desnecessárias alguma.
nem mesmo alguns RAIs, você vai entender depois quando estiver no atendimento ao eleitor, é impresso, porque hoje é tudo virtual, então impressão são pouquíssimas. Para eu fazer até pedido de folhas, é tudo contabilizado, então, isso falando do lixo, porque nós temos também a coleta seletiva. Se você olhar lá na cozinha, nós temos o lixo orgânico, nós temos o lixo, as divisões do lixo, o lixo orgânico, o de papel, o de plástico e o de alumínio. Então, peço que você também se adeque a essa coleta de lixo. E aí nós temos uma empresa de reciclagem, que quando eu solicito, eles vêm fazer essa coleta, e essa coleta também é determinada por normativo, no sentido de que eu preciso pesar a quantidade de lixo, por exemplo, que eles estão levando, para depois informar o TRE, que informa o TSE, por toda a política de sustentabilidade que hoje a gente tem dentro da Justiça Eleitoral. Isso também é envolvido quando nós fazemos descarte de documentos, óbvio, com procedimento, com autos, com edital, dando publicidade, com descarte de documentos, que, enfim, é todo normativo que, se você conhece a questão de arquivologia... Toma um pouquinho de água. Só para deixar bem claro que a gente segue todos esses normativos que você também vai aprender na prática. O que mais que eu coloquei aqui? Atendimento ao eleitor, que nós temos virtual. Nós temos muitos sistemas na Justiça Eleitoral, aos poucos você vai aprendendo. Tanto sistemas que a gente usa no dia a dia, quanto sistemas que são utilizados mais na época das eleições, que é o ápice da Justiça Eleitoral. Eu amo fazer eleição, eu sou apaixonada em fazer eleições, entregar democracia para o povo, eleições limpas, organizadas, é apaixonante. Você vai fazer parte desse processo, vai ver na prática como isso é feito, tanto administrativamente com a organização dos mesários, as urnas eletrônicas, quanto o próprio processo, quando for uma eleição municipal, com os processos de registro de candidatura, as brigas políticas dos processos judicializados, com as AINES, as representações, os crimes eleitorais. Então, realmente é apaixonante. Você está entrando na Justiça Eleitoral, seja muito bem-vindo, bem-vinda. É com muita alegria que recebemos você. Tenho certeza que você vai gostar, tanto do trabalho quanto da equipe. Estou à disposição para qualquer dúvida, estou à disposição a qualquer tempo que precisar de mim, é só entrar em contato. Então, eu, Gisana Cardoso, quero também conhecer um pouquinho de você, me fala um pouquinho de você. É isso, até breve. Ah, mais uma coisinha. O registro da nossa frequência é feito via ponto biométrico. Então, peço que você fique muito atento, muito atenta aos seus registros da frequência no ponto biométrico. E qualquer problema com esses registros, nós recorremos à seção CDIF, seção de frequência, e também a CEGEC, porque o problema pode estar no equipamento, a coleta da sua biometria. Antes de você começar esse registro do seu ponto, é necessário fazer um cadastrozinho biométrico dentro do ponto, combinado? E o horário de trabalho fica a combinar com a chefia de cartório, lembrando também que nós temos vários cursos disponibilizados pelo próprio regional, seja no Moodle, você vai conhecer muito bem a página da intranet, que tem ali alocado, que está abarcando os nossos cursos, como o Eleições na Prática, cujo eu sou instrutora, porque eu amo fazer eleições, que você vai aprender aí várias coisas, bem como também no canal do YouTube, gesana.eleitoral, tem diversos temas para você já ir aprendendo. No próprio SEI, Sistema SEI, nós temos um SEI específico de instruções de trabalho, que são vários passos a passo, instruções de trabalho para você aprender aí diversas áreas. Obviamente que isso é aos poucos que você vai aprender, então fique tranquilo, fique bem tranquila, que aos poucos você vai pegando, e estou aqui à disposição para caso tenha alguma dúvida. Até mais!